Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, publicada em 1857, em Paris, França, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas ditadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da terceira parte, denominada Leis Morais. Perguntas de números 704 a 710, do capítulo 5, Lei da Conservação. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Meios de conservação. Pergunta de Kardec, número 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou, em todos os tempos, os meios de o conseguir. Resposta dos Espíritos: certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Pergunta de Kardec, número 705. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Resposta dos Espíritos: é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo, o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar, de nada encontrar no dia seguinte, e para se queixar de estar desprovido de tudo, quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem, que não sabe regrar o seu viver. Pergunta de Kardec, número 706. Por bens da terra, unicamente, se devem entender os produtos do solo. Resposta dos Espíritos: o solo é a fonte primacial donde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Pergunta de Kardec, número 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando o cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Resposta dos Espíritos: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai, e achareis. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje,
basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito frequentemente são simples meios de que se utiliza a providência, para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Nota de Kardec: se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. A infelicidade, para muitos, provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Fora preciso, entretanto, ser-se cego, para se não reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços, que juntas, a filantropia e a ciência, não cessam de despender, para melhorar a condição material dos homens, e malgrado ao crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente, não se podem de modo algum, comparar aos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública, que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte a ciência contribui para acrescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição. Oh não, certamente. Mas, o que já se fez deixa prever o que, com perseverança, se logrará conseguir, se o homem se mostrar bastante avisado, para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias, que o levam a recuar, em vez de fazê-lo avançar. Pergunta de Kardec, número 708. Não há situações nas quais, os meios de subsistência, de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita, uma consequência da força das coisas. Resposta dos Espíritos. É isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele, de antemão, que viria a estar exposto. Seu mérito então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência, nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou, e que o desespero no derradeiro momento, pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Pergunta de Kardec, número 709. Terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes, para matar a fome. Se houve crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação. Resposta dos Espíritos. Já respondi, quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida, com coragem e abnegação. Vide resposta anterior. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida.
Pergunta de Kardec, número 710. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Resposta dos espíritos: tem. Mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: Gozo dos bens terrenos. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.